surgem algumas objeções, né? As pessoas podem falar, precisa de muito dinheiro para investir lá fora, né? Não é assim, pô, tem que ter aí 50, 100 mil dólares, talvez, para investir lá fora. E até pouco tempo atrás é verdade isso. Até 2016, 2017, era por aí mesmo, tá? Só valia a pena e muitas vezes corretoras lá de fora e tal, ou até corretoras brasileiras que abriam para alguns investidores maiores, assim, investir lá fora, geralmente eram valores bem altos, assim, para o padrão médio do investidor brasileiro, né? Pelo menos 100 mil dólares, 50 mil dólares, algo do tipo. E, pô, 100 mil dólares com a cotação atual é mais de 500 mil reais, né? Não é todo investidor que quer internacionalizar essa parte grande assim, do seu patrimônio ou que tem esse patrimônio para investir, né? Então, a verdade é que de uns tempos para cá, como eu já falei, se tornou muito mais fácil, também mais acessível. Hoje em dia, com R$ 1.000, não é nem dólares, mas R$ 1.000, R$ 100, você consegue investir lá fora. Não existe mais mínimo para você investir fora do Brasil, beleza? A segunda objeção que algumas pessoas têm, mas o imposto de renda pode complicar muito. É um outro mito, né? Porque hoje em dia, até por conta desse aumento do número de investidores investindo fora do Brasil, existem contadores, digamos assim, aqui no Brasil, que agora entendem como funcionam esses investimentos e conseguem ajudar aí com isso. E, além disso, algumas corretoras dão um suporte para brasileiro com relação a imposto de renda, dão lá os relatórios todos prontos e tal, para você poder declarar certinho, tá? Porque não tem muito para onde correr aqui, né? Você faz operação de câmbio, não tem como fugir da operação de câmbio, então tudo isso passa pelo sistema, digamos assim. Uma outra objeção que as pessoas têm, mas pô, quando você vai investir lá fora, você tem que fazer câmbio e você paga um spread ali na taxa de câmbio, etc. É verdade, você paga spread na taxa de câmbio. Você vai ter que pegar seus reais, trocar por dólar. É muito fácil de se fazer isso hoje em dia, mas em algum momento vai ter que ter esse processo aí no meio do caminho. Você vai ter que fazer o câmbio. E aí vai pagar, sim, spread na taxa de câmbio. E varia, tá? Tem corretora que é 2%, 3% de spread e tal. Só que, cara, olha para a desvalorização do real aí. A gente pegou o exemplo aí de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Pô, mais de 21% de desvalorização do real. Olha a inflação do real em 2020, mais de 4,5% de inflação. Então, eu acredito que, assim, esse argumento de que paga spread para fazer câmbio é um argumento fraco, né? A gente quebra ele muito fácil e, enfim, no final das contas, compensa, tá? É isso que eu quero dizer. Até por conta disso que a gente conversou, né, as corretoras nacionais, os bancos nacionais, né, o mercado nacional está sofrendo, está começando a se incomodar com essa fuga de investidores para fora do Brasil, pelo menos com parte do seu patrimônio, né? Imagina o cara tinha lá R$ 1 milhão na corretora brasileira, etc., e aí ele descobriu que é fácil investir lá fora, ele pega 300 mil, 400 mil reais e manda lá para fora. E aí, pô, a corretora brasileira começa a perceber isso, já está acontecendo, começa a perceber que existe esse fluxo agora de investidores lá para fora, né? E aí, junto a isso, o que eles começam a fazer? Começam a ir junto lá à CVM, aos órgãos que controlam o mercado de capitais no Brasil, a pedir para liberar as BDRs aqui no Brasil, começam a criar novas ETFs, como o Gold 11, que é uma ETF que replica a ETF de ouro lá da Bolsa Americana. Enfim, começa a criar fundos de investimentos que dentro, fundos tradicionais, né, que você aplica, resgata, etc., que são dolarizados, né? E aí o investidor acaba fazendo isso, achando que está fazendo investimentos globais. Na verdade, nesse caso, quando você faz isso, quando você investe dentro do Brasil num produto dolarizado, mas está em território nacional geograficamente falando, você não está investindo globalmente. Você está simplesmente dolarizando o seu investimento, que também, tudo bem, é uma forma de você se proteger ali contra a desvalorização do real, contra a inflação brasileira, né? É uma forma, sim, tá? Mas é importante ter em mente que isso não é investir de forma global, porque quando você faz a diversificação entre moedas, não basta você diversificar entre moedas simplesmente dentro do seu país. O que importa mais é você diversificar entre jurisdições. O que significa diversificar entre jurisdições? O que é uma jurisdição em termos monetários? Por exemplo, no Brasil, em território nacional,
circula o real, que é controlado pelo Banco Central do Brasil. Então, dentro é a jurisdição ali do Banco Central do Brasil, onde circula o real. Nos Estados Unidos é o Federal Reserve, que controla o dólar. Na Europa, né, na zona do euro, melhor falando, é o Banco Central Europeu que controla o euro. Então, são as diferentes jurisdições, geograficamente falando. Então, se você investe no Brasil e dolariza o seu investimento, você compra lá uma BDR, etc., você está dolarizando, mas o seu investimento ainda está na jurisdição brasileira. E aí existem alguns riscos com relação a isso. Por exemplo, existe o risco de conversibilidade. O que é o risco de conversibilidade? É o risco de você ter problemas, por exemplo, com limitações, impostos, limitações de conversão do real para o dólar, né? Mas é importante ter em mente que investir em BDR, ETF dentro do Brasil, fundos dolarizados, não é o mesmo que investir lá fora. Tá? Isso é exposição dolarizada, mas de forma indireta. Né? Então, esse risco de conversibilidade, o que acontece? Aqui no Brasil, a legislação cambial ela é muito antiga e muito burocrática. Quem já tentou, quem já teve a experiência de mandar um pouquinho mais de dinheiro para fora, cara, viu que é complicado. Né? Tipo, se você vai mandar $1.000, $5.000, $10.000, tranquilo, você consegue fazer. Mas aí quando você começa a aumentar o volume, 50, 100 mil e etc., vão começar a te pedir um monte de documento. Imposto de renda, tipo de sanguíneo, começar a pedir todo tipo de documento. Ou seja, é muito burocrático, eles dificultam ao máximo a galera tirar dinheiro do Brasil. Ou seja, também essa questão do risco de conversibilidade também está atrelado ao risco de controles administrativos, né, de piorarem mais ainda a burocracia com relação ao câmbio, de criarem tributos. Por exemplo, há alguns anos atrás, o IOF era sempre 0,38%. Né? Você ia para fora, gastava um cartão de crédito e pagava 0,38%. Aí, na época do Manteiga lá, que era o ministro da Fazenda, ele aumentou para 6,38%. Né? Porra, é um aumento absurdo, né, de imposto. Então, assim, isso pode acontecer. Pode ser que, do nada, o governo, em algum momento, por algum motivo qualquer aleatório lá, que surja na cabeça do político do momento, ou do ministro do momento, etc., de falar, agora é 30%. Não subestimem a capacidade dos políticos de fazerem merda, beleza? Quando eu falo isso para as pessoas, elas falam assim, Guilherme, mas isso é muito difícil acontecer no Brasil. Tá, beleza, eu concordo, é muito difícil. Mas é muito difícil, não é impossível. E já aconteceu, tá? No Brasil não é virgem nisso, não. Já aconteceu no Brasil, beleza? Eu diria, inclusive, que é muito difícil, mas talvez não seja tão difícil assim. Um deputado maluco lá qualquer resolve que tem que aumentar o IOF de 6,38 para 20,38, sei lá, e aumenta, entendeu? E fica mais caro de se mandar dinheiro lá para fora. Eu não estou dizendo que eles vão impedir de fazer que nem na Argentina, que limita $200 por mês. Não estou falando isso. Pode ser que sim, mas eu estou falando de tornar mais caro e dificultar mais ainda. Então, isso tudo, por menor que seja o risco, ele tem que ser levado em consideração. Beleza? Tem que ser levado em consideração. Então, se você está investindo em aplicações dolarizadas aqui no Brasil, você está correndo o risco de conversibilidade. Não subestime o risco de conversibilidade.